Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar do conteúdo cortado do grande clássico Batman Arkham Asylum. Muitas coisas foram deixadas de fora e que poderiam ter deixado o jogo ainda melhor. E pessoal, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário, que isso daqui ajuda demais esse tipo de vídeo. Muito obrigado para todo mundo que faz isso e agora sim, bora pro vídeo. E um grande agradecimento ao site Cutting Room Floor, que tem muitas informações sobre o conteúdo deletado dos jogos do Batman. Originalmente, o mapa do Batman Arkham Asylum teria duas áreas adicionais, o farol e uma ilha separada, que teria uma capela, um cemitério maior, com uma ponte conectando a área principal. O que se sabe é que o farol provavelmente teria sido utilizado para um segmento importante do jogo que foi deletado. Na versão final do jogo, até é possível encontrar o farol visível, mas você não pode explorá-lo, como era a intenção original da Rocksteady. A capela seria toda uma área nova. Existem algumas artworks que mostram como que seria o mapa, e além desse cemitério e da capela, existiria uma rede extensa de túneis que levaria à Batcaverna. Ou seja, originalmente a Batcaverna estaria nessa parte do mapa. E como eles abandonaram a ideia do farol, da ilha do farol, eles tiveram que colocar a Batcaverna naquele outro espaço que a gente conhece. E uma outra coisa que dá para ver pelas artworks é que essa ilha ela estaria um pouco acima do mar, até para ter o espaço onde a Batcaverna estaria situada. Outra coisa que foi cortada por completo no jogo foi a chuva. Originalmente era para estar chovendo durante toda a história, como a gente pode ver em algumas cutscenes pré-renderizadas. Especula-se que isso foi cortado por uma questão de performance nos consoles. No Remastered Return to Arkham, foi de fato adicionada a chuva no mapa exterior, o que levou algumas pessoas a criticarem essa adição, porque distanciava um pouco do jogo original. O que eu acho que depende um pouco do ponto de vista, né? Porque a Rocksteady queria ter colocado a chuva desde o início, mas ela só não conseguiu pela questão da performance. Então eu acho que foi uma adição válida para o Remastered. Um protótipo do Arkham Asylum de 2007 revelou várias coisas que foram deixadas ao longo do desenvolvimento. O uniforme do Batman, por exemplo, era completamente diferente, lembrando um pouco o uniforme do Batman Begins. E eu confesso que pessoalmente gosto muito mais do uniforme que a gente vê no jogo. É possível encontrar algumas cutscenes nesse protótipo, e que possuem apenas uma ilustração para exemplificar como seria a cena. Aqui temos um homem saindo de sua cela. Ainda há uma outra cena em que o homem coloca sangue num balde. E temos uma terceira cena, na qual podemos ver o espantalho, jogando fora esse balde cheio de sangue. O menu provisório do jogo tinha essa artwork, que realmente remete à HQ do Batman Asylum Arkham de Grant Morrison. Existe também um storyboard encontrado no protótipo, que mostra uma pessoa sendo assassinada justamente naquela capela que foi deletada. E pelo que dá pra ver, a gente teria muitas outras coisas acontecendo no Asilo Arkham. Poxa, eu realmente fico imaginando como seria uma versão do Asilo Arkham que desse para visitar essa ilha que tem a capela. Teria sido incrível jogar nesse mapa. E no mesmo protótipo, há um mapa original de como seria o Asilo Arkham originalmente. Também é possível encontrar um arquivo com alguns dos diálogos do jogo até aquele momento do desenvolvimento. Esses diálogos foram realmente cortados da versão final, e indicam que o Batman iria investigar muito mais na ilha do Asilo Arkham. Como nesse exemplo aqui que o Batman tenta encontrar um tal de Frank Hanneran. Não se sabe exatamente em que momento esse pedaço da investigação iria acontecer no jogo, mas talvez esse pedaço que tenha sido cortado seja justamente na parte da Ilha da Capela. Um conceito que foi abandonado era a evolução do traje do Batman ao longo da aventura. Talvez inspirado até na franquia Metroid, o Batman iria aprimorar sua armadura, adicionando proteções extras, com coisas que ele iria encontrar ao longo da jornada. Essas duas artworks exemplificam muito bem essa ideia, e provavelmente seja por isso que exista a skin alternativa do Batman, com ele totalmente equipado
após completar o jogo. E é uma pena que esse conceito não foi nem levado para os outros jogos Arkham, porque eu realmente acho que é uma ideia muito legal. Sempre falam, né, que o Batman, principalmente o Arkham Asylum, é um mini Metroidvania, e talvez ter os upgrades de traje, né, deixasse o jogo até mais parecido com o Metroidvania. Agora, eu também imagino que eles não levaram essa ideia para frente porque talvez não fosse fazer muito sentido com a própria história do jogo. Por que o Batman não ia estar já com seu melhor traje possível? Ou ele iria pegar esses aprimoramentos no meio do mapa do Asilo Arkham? Por que esses itens iriam existir no meio do mapa do Asilo Arkham e iriam melhorar o seu próprio traje? Isso não faria muito sentido. Então talvez eles tenham tirado por não fazer muito sentido no gameplay e no próprio personagem Batman. Esse daqui é o visual original do Batmóvel. E é bem parecido com a versão final, mas a grande diferença é que as cores puxam para um roxo, e o vidro tem esses detalhes em vermelho. E essa daqui é uma das alterações que eu acho que ficou muito melhor na versão final do jogo. Para mim, o visual do Batmóvel que a gente vê no jogo se encaixa muito mais com a estética do próprio Asilo Arkham. Originalmente, tanto o Coringa quanto a Arlequina estariam vestidos como enfermeiros. A Rocksteady depois optou em deixar o Coringa com seu visual mais tradicional, e deixou a Arlequina enfermeira no jogo. E além disso, nessas artworks, podemos ver que o Coringa teria cortes na boca, semelhantes ao que a gente vê do Coringa do Cavaleiro das Trevas. Pelo que se sabe, isso foi cortado justamente para evitar comparações. E também, num dos primeiros trailers do jogo, o cabelo do Coringa era espetado. E para mim, todas essas alterações no final foram para melhor. Pô, o cabelo espetado do Coringa pode até ser legal em algumas HQs, dependendo do ilustrador, mas aqui, nesse modelo, vendo em 3D, eu acho que não combinou. E também esse negócio da boca cortada, que lembra um pouco o Heath Ledger. Eu, sinceramente, prefiro o visual que eles adotaram para a versão final do jogo. Muito melhor ter um Coringa que se aproxima dos quadrinhos. Falando na Arlequina, existe essa artwork com visuais alternativos para o visual dela de enfermeira. Como vocês podem ver, eles realmente cogitaram dela utilizar aquela máscara do traje clássico dela. Mas na versão final do jogo, não é nem próximo disso, a gente vê até o cabelo da Arlequina. Quanto ao Bane, ele teria um visual levemente diferente. As suas cores primárias seriam laranja, provavelmente para combinar com a vestimenta dos demais pacientes do asilo. Já o visual da Era Venenosa não mudou muito. Quanto ao Killer Croc, a única coisa que realmente mudou é que ele carregaria um pedaço da parte da parede que ele arrancou. O Espantalho chegou a ter dois visuais completamente diferentes. Um que ele não usa nenhuma vestimenta na parte superior do corpo, além de sua máscara e capa, assim como o Bane, ele teria cores puxando para o laranja. Parece que a Rocksteady queria dar essa identidade visual para os vilões, né? Deixar que todos eles utilizem alguma roupa na cor laranja, porque no Asilo Arkham essa é a vestimenta dos pacientes. Mas também depois eles abandonaram essa ideia, o que eu acho que também foi para melhor. O outro visual do Espantalho é mais puxado para o clássico. Aqui ele veste uma camisa de força, e não possui mais tons laranjas. Outra coisa que mudou bastante foi o visual do Coringa durante a batalha final. A transformação de Titan no jogo o transforma num monstro gigante, que lembra bastante o Bane e os outros inimigos transformados pelo composto. Contudo, originalmente, ele teria esse visual mais puxado para um monstro magro com braços e pernas grandes. Essa era a intenção do artista envolvido, era para ser algo bem mais assustador. Só que depois, a própria Rocksteady pediu para ser algo mais próximo dos outros vilões do jogo. Eu também acho que as mudanças dos vilões acabaram sendo bem melhores na versão final do jogo. Agora, a única coisa que eu acho que piorou foi realmente essa versão do Coringa que a gente vê no final do jogo. Essa versão assustadora eu acho que seria bem melhor. Talvez toda a batalha final poderia ter sido bem diferente, porque aquela batalha com Coringa é bem decepcionante, né? Originalmente, o jogo teria outros colecionáveis além dos troféus do Charada. Foram encontrados modelos de moedas do Duas Caras, latas de spray do Coringa e escamas do Killer Croc. A ideia da Rocksteady era fazer com que o jogador coletasse esses itens para depois retornar à Batcaverna e coletar um novo gadget. Provavelmente esses itens foram abandonados porque eles eram tanto quanto redundantes, já que você tem o troféu do Charada. Não tem muita diferença entre um e outro, né?
E também porque talvez alguns desses itens fossem muito pequenos. Quer dizer, a moeda do Duas Caras, eles teriam que fazer alguma coisa, tipo ela brilhar no chão para você encontrar ela. E também todo esse conceito de você ter que ir para Batcaverna para ganhar um upgrade, ganhar um gadget, isso poderia ficar muito chato, né? Especialmente se você tivesse que fazer isso toda hora. Falando nos gadgets, a Rocksteady mudou a função de alguns durante o desenvolvimento. No protótipo, existem esses ícones dos gadgets, com um nome para cada um. O gel explosivo, por exemplo, era separado do detonador. O gancho seria um item selecionável, e não algo automático quando você só aperta R1. Também teria um item para identificar as digitais. E como vocês podem ver, vários desses itens deixaram de existir porque foram implementados em outros contextos, como a questão das digitais serem visíveis pelo modo detetive. No fim, essas mudanças foram muito mais uma questão de praticidade e da Rocksteady testando o que poderia ficar melhor. E realmente eu acho que ninguém sente falta de um aparelho que encontra digital, né? Muito melhor pelo modo detetive. Em algum momento do jogo, cogitaram que o Batmóvel e o Batwing seriam controláveis. Mas os desenvolvedores logo cortaram essa ideia porque não se encaixava no escopo do jogo. Mas essa ideia sempre ficou ali, né, na planilha de ideias da Rocksteady. Até que no Arkham Knight, eles finalmente colocaram um Batmóvel para você dirigir. Eu ainda sinto falta de um Batwing. Quem sabe no futuro aí a gente não tem um jogo da franquia Arkham que você pode utilizar o Batwing. Uma imagem de divulgação do jogo mostrava a cela do Charada com marcas de sangue e algumas charadas em francês. Tudo isso acabou sendo descartado na versão final do jogo, já que a gente só vê os pontos de interrogação com tinta verde. Acho que eles talvez entenderam que era violento demais ter essas marcas de sangue na parede. Quanto ao texto em francês, talvez eles tiraram, sei lá, porque não queriam ofender algum francês, ou talvez porque eles entenderam que um texto em francês ali do Charada, no meio da cela dele, não fizesse muito sentido, sabe? Ou talvez fosse uma coisa que iria distrair muito os jogadores. Enfim, o que você acha que aconteceu? Falando agora de vilões que foram cortados. O Chapeleiro Louco era um deles que seria importante na trama. O próprio roteirista Paul Dini confirmou isso. Ele iria aparecer na área do Jardim Botânico e estaria numa espécie de labirinto infantil. Na verdade, teríamos uma parceria do Chapeleiro Louco junto com a Era Venenosa. E quando o Batman passasse pelo labirinto, ele iria encontrar o Chapeleiro. Contudo, o Paul Dini confirmou que isso foi deletado porque parecia estranho colocar o Chapeleiro Louco junto com a Era Venenosa e a história ali para ele aparecer naquele momento não estava se encaixando. Curiosamente, a presença do Chapeleiro Louco no jardim não foi totalmente descartada, já que existe uma referência ao próprio Chapeleiro nessa área. E é uma pena, assim, o Chapeleiro ter sido cortado, porque ele acabou aparecendo nos outros jogos da franquia Arkham. E ele sempre tem um gimmick interessante quando aparece, né? Com certeza seria interessante ter ele no Arkham Asylum. Agora, eu também concordo com o Paul Dini que não faz muito sentido esse negócio de ele tá junto com a Era Venenosa. Era melhor ele estar separado, sabe? Mas enfim. O outro vilão cortado foi o Senhor Frio. A decisão de tirá-lo do jogo ocorreu cedo, já que ele não se encaixava na própria narrativa da história. O máximo que tivemos foi a sua cela no jogo. Alguma coisa me disse que o Paul Dini iria querer o Senhor Frio no jogo, mas realmente eu não vejo como que ele poderia agregar narrativamente. A não ser que eles fizessem a mesma coisa que fizeram com o Cara de Barro, de você só interagir com ele na sua cela. O que poderia ter sido bem legal também. Um tipo de inimigo foi cortado do jogo. Ele iria se movimentar como aqueles lunáticos que agarram o Batman, só que com a diferença que ele iria carregar uma arma branca. Ele foi deletado, provavelmente por falta de tempo de desenvolvimento. A única coisa que sobrou foi um easter egg de seu rosto num pote na área médica do asilo. Esse daqui é um outro corte que eu acho até significativo, porque esses lunáticos na parte final do jogo começam a te atacar toda hora e fica um pouco repetitivo, sabe? Seria bom ter um outro tipo de inimigo te atrapalhando ali quando você está se deslocando no mapa. Nos mapas de desafio do Coringa, o personagem Aaron Cash iria ter algumas falas convocando a segurança para impedir o Coringão, mas não se sabe exatamente por que isso foi deletado. E o diretor do jogo, o Sefton Hill, revelou em entrevista que o gel explosivo originalmente não seria um gadget que você usaria no jogo. Na verdade, o Batman só usaria o gel apenas em algumas cutscenes. O que eu acho bizarro pensar nisso, porque esse item
acabou sendo um dos itens mais icônicos da franquia. Especialmente porque o Batman dedica todo o seu tempo pra fazer o símbolo de morcego lá. Pô, imagina não ter isso na franquia Arkham. Enfim, gente, essa foi a última curiosidade. Muito obrigado por ter assistido até o final. E se vocês querem outros vídeos como esse, mas pro Arkham City, pro Origins e pro Arkham Knight, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo do conteúdo deletado do Batman Asilo Arkham. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.